Se esse é o nível dos funcionários daqui, talvez o Michelin de vocês seja só decoração. A taça de Chateau d'Yquem 1988, que custava quase BNGT, N2NAC. A Lucas voou caete e mão do empresário e se espatifou no chão de mármore italiano, respingos dourados, manchando a barra da calça preta do garoto como se fosse ouro sujo. No salão, iluminado por lâmpadas Bocchera e perfumado com notas de bergamota e sândalo, o silêncio caiu pesado. A música ambiente, um jazz francês, suave, parou no ar, como se até o saxofone tivesse prendido a respiração. Lucas Araújo ficou imóvel. Segurava a bandeja de prata brilhante, pesada demais para alguém que carregava também a vergonha alheia. O rosto dele, refletido no metal polido, parecia menor do que realmente era. O empresário, usando um relógio Hublot Big Ben, que brilhava mais que o caráter dele. Ergueu o queixo, gente, como você devia estar limpando rua, não servindo num restaurante Michelin. Cristina Fonseca, gerente, correu até a mesa com um sorriso plástico que só ela conseguia manter enquanto escondia o veneno. Peço 1000 desculpas. Senhores, o funcionário será advertido agora mesmo. Advertido por algo que não fez. Lucas apertou os dedos na borda da bandeja. Só isso, não respondeu. Não se defendeu. Não podia. Enquanto isso, do interior da cozinha, chefe Antoine Bernard observava pela fresta da porta. E em seus olhos havia algo que ninguém esperaria ver ali. Reconhecimento, como se conhecesse aquele garoto. E, mais importante, como se devesse algo a ele. O salão respirava luxo. Cristais Bocchera pendiam como constelações sobre as mesas. As paredes espelhadas devolviam reflexos em sépia, e o perfume de velas importadas misturava bergamota com um toque amadeirado que tentava mascarar qualquer rastro de vida real. Em cada mesa, guardanapos de linho aguardavam gestos calculados. Em cada taça, vinho decantado que só se falava em sussurros de cifra. Lucas Araújo movia-se entre as mesas com a calma de quem aprendeu a coreografia do serviço. Passos curtos, ombros alinhados, olhos controlados. A bandeja de prata na sua mão brilhava como um pequeno planeta. Carregando 2 taças de Chateau d'Yquem, menos um tesouro líquido. Era sua 3ª noite naquela casa estrelada. Pagava com aqueles turnos as mensalidades da faculdade de gastronomia. Carregava também a lembrança de sua avó, que lhe havia ensinado que cozinha é lugar de carinho, não de vergonha. Quando o homem àquela mesa ergueu a voz, a palavra atravessou o ambiente como um soco. O som da taça, quebrando, rapou a boca do silêncio. Se esse é o nível dos funcionários daqui, talvez o Michelin de vocês seja só decoração. A taça explodira no chão de mármore. Pedacinhos de cristal saltaram e se perderam entre as luzes. O vinho escorria em um traço rubi, contando uma história que ninguém ali queria ler. O empresário olhou para Lucas como se olhasse para algo descartável. No pulso, um Hublot refletia futilidade e segurança. Lucas sentiu o impacto do olhar antes de ouvir o resto. Ouviu o riso abafado das mesas próximas, o pigarrear condescendente da mulher de pérolas. Cristina Fonseca, a gerente, entrou na cena com um sorriso afiado de quem sabe manipular olhares. Impecável. Voz treinada. Peço 1000 desculpas, senhores. O funcionário será advertido agora mesmo. Advertido. A palavra caiu sobre Lucas como um pedaço de gelo. Ele apertou a borda da bandeja até os nós dos dedos ficarem brancos e não disse nada. Não porque
não pudesse, porque naquele ambiente, toda a resposta poderia ser transformada em mais motivo para envergonhá-lo. Ao redor, talheres Laguiole alinhados, guardanapos dobrados em triângulos perfeitos, o leve estalo do maçarico na cozinha. Um jovem casal de turistas filmava a cena por baixo da mesa. Mais tarde colocariam o vídeo online com legendas indignadas. Um crítico gastronômico sorveu o vinho e anotou algo num caderno, sem levantar os olhos. Pela fresta da porta da cozinha, o chefe Antoine Bernard observava. Os olhos do francês, que outrora haviam elogiado Lucas por um gesto que só ele lembrava menos, atravessaram o salão como lâminas. Havia reconhecimento ali, sim, e algo mais, uma dívida silenciosa. Antoine conhecia o peso das segundas chances. Sabia também quanto vale um talento que não é reconhecido por causa da cor da pele ou do nome no crachá. Lucas recolheu os cacos com a pressa mansa de quem apanha pedaços de outro mundo que não é o seu. Cristina falava com firmeza, ordenando que ele fosse ao estoque limpar e redobrar cuidados. Procedimento, disse ela, como se citasse um manual que prescrevesse humilhações em letra miúda. Ao se afastar, o garçom sentiu nos ombros o sopro morno do salão, o mesmo ar que, em minutos, voltaria a circular como se nada houvesse acontecido. Mas por dentro, uma réstia de algo novo acendeu-se. Uma lembrança de tempos em que havia sido chamado para provar um molho, sugerir uma guarnição, e não apenas para transportar taças. A lembrança veio como um sabor na língua, tinta de tomilho, sal marinho, uma pitada de casca de laranja que mudava o mundo do lado de fora. A noite lisboeta parecia alheia, menos elétricos passavam rangendo, e um aroma de café requencoado subiu da rua. Lucas parou um segundo na porta dos fundos e deixou o ar preencher os pulmões. O vidro refletia um rosto cansado, mas firme, mãos que aprenderam a criar e a consertar. Um jovem que sabia mais sobre sabores do que aquelas mesas supunham. Antoine fechou a porta da cozinha. Por um instante, seus dedos ficaram sobre a madeira, como se segurassem uma lembrança. Sabia que, se quisesse, poderia falar, poderia transformar o silêncio em palavra. Mas também sabia o preço de uma palavra dita na hora errada menos, e que, às vezes, a atitude cala mais que o discurso. Ele endireitou o avental e voltou a mandar na linha de fogo. A cozinha estalou de atividade, como se nada tivesse mudado. No salão, o serviço recomeçou. O maçarico assobiou novamente e as luzes Bóquera continuaram cintilando. O episódio que alguém poderia filmar e reduzir a um meme. Plantara uma semente diferente. A certeza de que na hierarquia invisível daquele templo do paladar havia pessoas que sabiam seu próprio valor menos mesmo que a cidade inteira ainda não as visse. Lucas voltou ao seu posto. Segurou outra bandeja, mediu o passo, sentiu o metal sob os dedos e, por baixo do uniforme, a memória de uma receita que um dia fora sua, não mais apenas sua promessa. E, lá dentro, entre as mesas de cristal, alguém observava com olhos que poderiam pagar dívidas, entendimento e uma promessa não dita menos, talvez, um ajuste a ser feito. O corredor que levava ao estoque era estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que chiaram baixinho quando Lucas passou. A mudança do salão para aquele espaço parecia uma queda brusca, do luxo impecável de cristais cintilantes para paredes descascadas, caixas empilhadas e um cheiro de detergente barato, misturado a couro velho. Era como atravessar um portal entre dois mundos. Um mundo onde ele deveria ser invisível e outro onde ele já fora visto demais. Lucas apoiou a bandeja na pia de metal. A água fria correu,
levando com ela os últimos traços do châtel de Caen, que ainda brilhavam como ouro derretido. Ele passou o pano devagar, com uma precisão quase cirúrgica, como se limpasse algo mais do que o aço. Talvez a humilhação grudada na pele. Ao longe, podia ouvir o som amortecido da cozinha, panelas batendo, o ar constante da coifa, o maçarico assobiando. O cheiro de manteiga, noisette e alho salteado entrou pelo corredor e envolveu Lucas de imediato, porque comida sempre lhe falava numa língua que ninguém podia distorcer. Foi então que a porta bateu. Cristina Fonseca entrou como se fosse dona do ar ao redor. O salto de verniz preto fazia clac-clac no piso. Cada passo uma sentença, Lucas. Preciso que você entenda, começou ela, ajeitando a pulseira de prata. Em um restaurante como este, a imagem é tudo. E hoje você manchou essa imagem. Ele virou devagar, como se já esperasse. Eu não encostei na taça. Senhora, isso não importa. Cortou ela, sem sequer piscar. O cliente se sentiu desrespeitado. E você precisa aprender a reconhecer seu lugar. Seu lugar, né? A frase caiu como uma pedra na água, criando ondas que ele já conhecia demais. Lucas respirou fundo. Não, respondeu. Não valia a pena menos, e não havia espaço ali para mais nenhuma voz além da dela. Cristina suspirou, satisfeita por não ser contrariada. O chefe não está muito feliz hoje. Então, por favor, não dê motivos para que ele reclame também. Ela virou as costas e saiu, deixando um rastro de perfume caro que parecia contradizer cada palavra amarga que tinha dito. Mas Lucas sabia a verdade. Não era Antônio que reclamaria. Era ela. Sempre fora ela. Quando voltou ao salão, carregando uma nova bandeja, sentiu os olhares cruzando seu corpo como lâminas frias. Alguns cheios de pena, outros de desprezo. Havia também aqueles que fingiam não ver, e esses eram os piores. Ele se aproximou da mesa 6, onde um casal jovem examinava o cardápio como se folheasse uma obra de arte. A mulher ergueu os olhos sorrindo de leve, talvez percebendo a mancha já seca no uniforme dele. "Você está bem?" perguntou ela, num português suave, provavelmente carioca. Lucas respondeu com um aceno curto. "Sim, senhora. Obrigado por perguntar", mas o sorriso dela sumiu quando o marido cutucou-a discretamente, como se dissesse: "Não se envolva." Lucas então entendeu menos naquele lugar. Até a empatia era um luxo que nem todo mundo estava disposto a pagar. Na cozinha, chefe Antônio comandava a equipe com firmeza militar. Service. Service. A voz dele ecoou. Prato da mesa 4 saindo. Atenção ao ponto do robalo. O chefe parecia uma estátua de mármore viva. Postura rígida, olhos atentos, movimentos precisos. Mas, por trás daquela dureza, havia uma memória pulsando como uma ferida antiga menos, e ela tinha nome. Lucas. Quando os olhos de Lucas e Antônio se cruzaram pela porta semiaberta, por um instante o tempo apertou o nó. O chefe desviou rapidamente. Mais tarde demais, Lucas já tinha visto o reconhecimento, a dívida, o silêncio carregado que só existe entre duas pessoas que conhecem a mesma verdade. E a verdade voltou como um tiro de luz na mente de Lucas. 2 anos antes. Mesma cozinha, outro uniforme, mais limpo e digno. O calor sufocante do fogão, o cheiro de peixe fresco, limão e o vapor da panela grande, e o som, um estrondo de gás escapando antes que tudo ficasse escuro como carvão queimado.
Foi Lucas quem correu. Quem agarrou Antônio pelos ombros. Quem abriu a porta de emergência. Quem puxou o chefe para o ar livre antes que o gás tomasse todo o ambiente. Antônio tossia, confuso, sujo de fumaça. Lucas, suando, tremendo, segurava-o com força. E o chefe, com a voz rouca, dissera: "Você salvou minha vida, garoto." Mas naquele mesmo mês, Cristina assumiu a gerência, e a presença de Lucas na cozinha não combinava com o padrão visual da casa. Ele foi rebaixado, Antônio nada pôde fazer, ou talvez não tenha feito o suficiente. Agora, de volta ao presente, Lucas sentiu o estômago contrair como um nó. Ele serviu outra mesa, colocou as taças com perfeição, fingiu não ouvir um comentário aqui e outro ali. O serviço continuou. A noite seguiu, mas dentro dele algo havia mudado. Não era raiva, não era orgulho. Era algo mais afiado, um sentimento de que a história dele não seria mais escrita apenas pelos outros. E a cidade, lá fora, com suas luzes refletidas no Douro, continuava viva, como se esperasse que em algum momento alguém deixasse de ser invisível. O serviço avançava como uma maré inquieta. Os pedidos chegavam em ondas, os talheres tilintavam e o perfume quente de manteiga dourada dançava entre as mesas. Mas dentro da cozinha, o ambiente estava mais tenso do que o normal. Antônio andava de um lado para o outro com o senho franzido, como se carregasse um peso invisível. Na mesa 12, um dos empresários ergueu a mão, chamando Lucas como quem chama um serviçal sem nome: "Garçom, queremos o sabor do Atlântico. Dizem que é o prato assinatura da casa, não? Espero que seja melhor do que o atendimento." O comentário saiu ácido, cortando o ar como uma navalha. Lucas sentiu o peito apertar. Aquele nome, Sabor do Atlântico, vinha como um fantasma, como um perfume que ele conhecia de olhos fechados, a receita que nunca deixou de ser dele, a ideia que nunca recebeu seu nome, a criação pela qual ninguém jamais lhe agradeceu. Lucas virou-se para encaminhar o pedido, mas antes que pudesse entrar na cozinha, a porta abriu com força. Antônio saiu, segurando a comanda. Seus olhos procuraram os de Lucas e encontraram não um garçom, mas o garoto que carregava um talento proibido. "Quem pediu este prato?" perguntou o chefe, com um sotaque francês levemente mais pesado que o normal. "Mesa do empresário." "Senhor," respondeu Lucas. Antônio inspirou devagar, como se a noite estivesse finalmente chegando ao ponto de ebulição. Ele levantou a comanda e disse alto, para todos ouvirem: "Pois saibam que este prato não é meu." O salão congelou, bicicletas lá fora passaram devagar. Até o ventilador de teto pareceu hesitar. Cristina, que servia vinho a uma mesa próxima, virou-se bruscamente. "Como assim não é seu, chefe?" perguntou ela, com um sorriso tenso. Tentando manter a compostura, Antônio encarou-a com uma calma perigosa. "A receita é dele." E apontou para Lucas. Um burburinho começou. Taças pararam no ar. Um garçom deixou cair um guardanapo. O crítico gastronômico levantou as sobrancelhas. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A garganta secou. A vergonha virou espanto. O espanto virou medo, chefe. "Por favor, eu..." tentou dizer, mas Antônio ergueu a mão. "Você a criou? Não tente esconder isso." "Eu... estava lá." Cristina se aproximou, apertando a prancheta contra o peito como se fosse um escudo. Lucas estava apenas ajudando na época. Aprendiz não cria pratos da casa. "Não faz sentido." Antônio devolve-lhe um olhar tão frio que ela deu um passo para trás. "Faz sentido quando o aprendiz tem mais talento que todos que você contratou." Cristina engoliu em seco.
Não havia resposta pronta para aquilo. Um silêncio pesado tomou o salão, e como se uma câmera invisível estivesse retrocedendo, a mente de Lucas voltou para aquela noite menos a noite que mudara tudo. Era tarde. A cozinha vibrava com energia. Antoine testava receitas para o novo cardápio. Lucas, então, um estagiário, tinha ficado até mais tarde, limpando e organizando a mise en place. Foi quando viu Antoine encostando-se no balcão, tonto. O cheiro de gás era discreto, mas presente. Algo estava errado. Lucas correu até o forno industrial. A válvula estava aberta. Gás acumulado. Perigo iminente. O jovem chefe quase caiu. Lucas o segurou, abriu a porta de emergência e puxou para fora. O ar frio bateu no rosto deles. Antoine tossiu, com a visão turva. Você salvou, murmurou ele, sem terminar. Quando voltaram para dentro, Lucas menos ainda tremendo. Menos notou sobre a bancada o prato que Antoine tentava finalizar, peixe branco, emulsão cítrica, farofa de pão e um toque marítimo que parecia incompleto, sem pensar. Guiado apenas pela memória e o instinto, Lucas pegou raspas de laranja, uma infusão leve de algas secas e algumas gotas de azeite verde esmeralda, misturou, equilibrou o sabor, ajustou o sal. Antoine observou. Atônito, silencioso, Lucas colocou o prato diante dele. Assim, o Atlântico respira melhor, disse. O chefe provou. Fechou os olhos e soube, naquele instante, que o prato era uma obra-prima. Como você? Lembrei do cheiro da cozinha da minha avó, respondeu Lucas. Garoto, Antoine murmurou, isso é arte. Mas 2 semanas depois, Cristina assumiu a gerência. E tudo mudou. Lucas foi retirado da cozinha. A receita entrou no cardápio com o nome de Antoine. E ninguém mais mencionou Lucas, nem mesmo o chefe, não por maldade, por covardia. De volta ao presente, Lucas respirava com dificuldade. O coração batia como tambores africanos na noite. Antoine deu um passo à frente. Chegou a hora de devolver o que foi tirado. E antes que alguém pudesse reagir, ele acrescentou: quem quiser saber a verdade sobre este restaurante, é melhor sentar-se, porque a noite está apenas começando. O anúncio de Antoine ecoou pelo restaurante como um trovão abafado. Ninguém esperava que em um salão tão perfeitamente coreografado, onde cada garrafa era alinhada como joia e cada passo medido como dança, surgisse um conflito tão cru, tão humano. As luzes Boker assopravam reflexos dourados sobre as mesas, mas a atmosfera agora tinha outro brilho. O brilho incômodo da verdade prestes a explodir. Cristina Fonseca tentou recuperar o controle. Endireitou os ombros, forçou um sorriso de gerente que não deixa rachaduras aparecerem e disse: chefe, por favor, não vamos transformar o jantar dos clientes em um espetáculo. Antoine cruzou os braços. Imponente. Cristina, se alguém aqui transformou este lugar em espetáculo, não fui eu. O tom dele fez um dos garçons tremer. Na mesa 12, o empresário, o mesmo que havia derramado vinho sobre Lucas, ergueu o queixo com arrogância renovada. Ele parecia divertir-se com atenção. Então quer dizer que o prato mais famoso daqui foi criado por... Pausou, como se procurasse a palavra mais ofensiva. Por ele. Por ele. O pronome escorreu da boca dele carregado de desprezo. A esposa dele olhou ao redor, desconfortável, mas não disse nada menos. Era a típica cumplicidade silenciosa que mantém estruturas de poder intactas. Antoine deu um passo à frente. Sim, e sua cor não muda o fato de que ele tem um talento que você jamais entenderia.
O empresário riu com desdém. Talento? Me poupe, cozinhar não é mérito, é servidão. Desde quando um garçom, um negro, cria algo digno de Michelin? A frase caiu no chão como a taça quebrada da cena anterior. Só que desta vez o som foi muito mais alto, mesmo sem estilhaços. As mesas vizinhas ficaram imóveis, algumas bocas se abriram, um casal deixou os talheres caírem. Cristina tentou intervir. Senhores, peço que mantenhamos o ambiente. Cale-se. A palavra de Antônio cortou a dela como uma lâmina. O único ambiente que deve ser preservado aqui é o da dignidade. Lucas, até então parado, respirava com dificuldade. Segurava a bandeja com tanta força que seus dedos quase perfuravam o metal. Mas algo dentro dele finalmente se quebrou. Não como cristal, mas como corrente, ele colocou a bandeja sobre a mesa de apoio, devagar, com um cuidado que contradizia o turbilhão dentro dele. E ergueu o rosto. Era a primeira vez, naquela noite, que seus olhos encontravam diretamente os do empresário. Não fale da minha cor como se ela fosse sujeira. A voz dele saiu firme, porém baixa, carregada de um tremor que não era medo, mas contenção. Eu trabalho aqui porque sei o que faço. E fiz esse prato muito antes do senhor saber que ele existia. A mesa ficou muda. O empresário inclinou-se. Zombeteiro. Você devia agradecer por eu estar comendo sua criação então, não? Deve ser a primeira vez que alguém tão simples tem seu prato servido para alguém do meu nível. Antônio bateu a mão na mesa, não forte o bastante para quebrar, mas forte o suficiente para silenciar qualquer respiração. Nível. Os olhos dele queimavam. Seu único nível aqui é o da ignorância. Cristina perdeu o controle completamente, chefe. Você está ultrapassando não, Cristina. Quem ultrapassou foi você quando tirou ele da cozinha para proteger seu ego e seus preconceitos. Ela empalideceu, seus lábios tremeram. Era a primeira vez que alguém a expunha diante do salão. O empresário levantou a mão em indignação. Isso é um absurdo. Quero falar com o proprietário. Agora, como se invocado pelas palavras, a porta lateral abriu-se. O proprietário, Sr. Álvaro Montes, sócio majoritário, homem elegante com terno atumarinho impecável, entrou no salão. Ele havia acabado de voltar de uma reunião com investidores. Seu rosto ainda carregava cansaço, mas seus olhos eram atentos, acostumados a perceber falhas antes que elas virassem problemas. O que está acontecendo aqui? Perguntou, com voz firme. Cristina se apressou. Senhor, houve um mal-entendido. Este funcionário, Antônio, interrompeu, colocando-se entre Lucas e o empresário. Não houve mal-entendido algum. Houve racismo e houve roubo de crédito culinário. Um murmúrio passou pelo salão, menos como vento atravessando copos vazios. Álvaro franziu o senho. Explique. Antônio respirou fundo, endireitou o avental e falou com a clareza de quem não tem mais a perder. O prato mais famoso desta casa, menos sabor do Atlântico, foi criado por este rapaz, por Lucas Araújo. E Cristina o tirou da cozinha porque achava que sua imagem não combinava com o padrão visual do restaurante. Cristina empalideceu de vez. Isso é mentira! Eu estava lá. A voz de Antônio saiu baixa, porém cortante, e tá na hora de as verdades serem ditas. O proprietário olhou para Lucas, depois para Antônio, depois para Cristina. Sua expressão se fechou num silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede decisões irreversíveis. O empresário tentou interferir, com licença, mas eu exijo que esse garoto seja demite. Álvaro levantou a mão, mandando-o calar.
O senhor não exige nada aqui. O empresário ficou vermelho. Ninguém jamais lhe falara assim. Álvaro então virou-se para Lucas, e sua voz mudou. Ficou calma, mas não distante. Ficou humana, Lucas. A partir deste momento, quero ouvir a sua versão. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Era a primeira vez, naquela casa, que alguém pedia a Lucas sua história a menos e esperava por ela. O salão inteiro parecia conter o fôlego. As luzes boquera refletiam no chão de mármore, como se o espaço estivesse submerso, suspenso, à espera da próxima palavra. E todas essas palavras menos críticas, julgamentos, pedidos de desculpas, estavam agora nas mãos de uma única pessoa, Lucas Araújo. Ele respirou fundo. Não havia medo em seu peito. Havia dignidade. Havia verdade. Eu não queria confusão, disse Lucas, sua voz firme, mas calma. Só queria trabalhar, aprender, continuar estudando. Sua mão tremia de leve, mas o olhar não desviava. Eu nunca pedi crédito pelo prato, mas também nunca pedi para ser tirado da cozinha sem motivo. Cristina apertou as mãos tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu segui protocolos, murmurou ela, quase inaudível. Lucas continuou. Eu criei aquele prato porque cozinha era o único lugar onde eu me sentia. Igual, pausa, um suspiro lento. Escapou dele. Mas aqui dentro, eu fui lembrado todos os dias que não era. A frase pairou no ar como fumaça quente. O empresário olhou para o relógio, desconfortável. Um casal enxugou discretamente uma lágrima. Até o crítico gastronômico, pela primeira vez na noite, fechou a caneta. Álvaro Montes respirou fundo e caminhou 2 passos à frente, entrando no centro do salão, menos como um juiz prestes a anunciar sentença. Lucas, chamou ele, com voz grave. Eu não sabia de nada disso. Cristina regalou os olhos, com licença, senhor, mas... Silêncio. Cristina cortou Álvaro, sem se virar. Foi a primeira vez que sua voz subiu durante a noite. O proprietário virou-se para todos ali presentes. Se há algo inaceitável em um restaurante de alto padrão, não é um erro no serviço. É desrespeito, é injustiça, é racismo. O empresário abriu a boca menos e fechou. Não tinha coragem de desafiar um homem como Álvaro. O dono do restaurante respirou fundo, examinou Lucas de cima a baixo, não com julgamento, mas com reconhecimento. A partir de agora, quero que volte para a cozinha. Lucas piscou. Não acreditou de imediato. E mais, continuou Álvaro, levantando a comanda na qual Antônio escrevera tempos atrás. O prato sabor do Atlântico será acreditado oficialmente ao seu criador. Ele se aproximou da mesa dos clientes Vinputli com a calma de um rei cansado. Virou o cardápio para mostrar a página principal. Amanhã este nome estará impresso aqui. E com uma caneta Montblanc que tirou do bolso, escreveu elegantemente: Lucas Araújo, chefe criador, como se assinasse um decreto. Cristina cambaleou um passo para trás, senhor. Isso vai prejudicar a imagem da casa. Os clientes esperam comida boa, respondeu ele, duro e respeito. Se não gostarem disso, não são clientes que vale a pena manter. O empresário bateu na mesa em indignação. Isso é um absurdo. Exijo compensação. Isso vai manchar o nome da casa. Álvaro ergueu uma sobrancelha, como quem já vira esse tipo de birra dezenas de vezes. A única coisa manchada aqui hoje foi o caráter do senhor. E mesmo isso não vale o meu tempo. A esposa, envergonhada, puxou o marido pelo braço. Eles foram embora sem terminar o jantar. Na porta, a mulher virou o rosto e encontrou o olhar de Lucas. Ela não pediu desculpas, mas sua expressão dizia tudo. Eu vi,
Eu entendi. Eu me calei e me envergonho disso. Antoine se aproximou devagar, garoto. Começou ele, com um sotaque francês carregando um peso raro. Eu devia ter falado antes, devia ter te defendido. Lucas sorriu com tristeza, mas não com rancor. Eu só queria cozinhar. Antoine colocou a mão no ombro do jovem. E vai. Agora, sem ninguém te esconder. Cristina foi escoltada até o escritório, pálida como guardanapo de linho recém-lavado. Não houve gritos, não houve defesa, só silêncio, o tipo de silêncio que anuncia o fim. Quando o restaurante terminou o serviço, Lucas saiu para o terraço. A vista do Rio Douro brilhava como um colar de esmeraldas que alguém derramara sobre a cidade. O vento trazia cheiro de sal, de pão quente, de vida menos aromas que pertenciam a ele. Lucas encostou no parapeito, respirou fundo e sorriu. Pela primeira vez naquela noite, porque sabia que dali em diante ninguém mais apagaria seu nome. E quando guardou o crachá no bolso, murmurou para si mesmo menos mas, também para sua avó, para sua história, para todas as pessoas como ele. O mundo pode tentar me diminuir, mas meu sabor nunca coube em mesa pequena. A cidade ouviu, o vento carregou, e o rio levou consigo uma nova história, menos a de um garoto que não nasceu para ser invisível, mas para deixar marca.